casais. Glórias a Deus. Assentados mesmo como estamos, ou como os irmãos estão, abra sua Bíblia no penúltimo, ou no antepenúltimo livro da Bíblia. Aliás, capítulo da Bíblia, que é o último livro da Bíblia, lógico, Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 11 do capítulo 20 até o versículo 7 do capítulo 21. Se alguém não tem Bíblia, dá uma carona, fala, lê aqui comigo, meu amigo, lê aqui comigo, meu irmão. Se você não tem Bíblia, mas tem celular, acessa aí. Se tem celular, mas não tem internet, aí você tem que pegar carona mesmo com o outro irmão. Apocalipse, capítulo 20. A partir do versículo 11, e vamos ler até o versículo 7 do versículo 11 do capítulo 20, até o versículo 7 do capítulo 21. Quem encontrou, dá um glória a Deus bem forte. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da Bíblia, da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que ela encontre lugar em nosso coração, que o teu Santo Espírito possa nos preparar como uma terra fértil, como uma terra realmente solo preparado para receber a semente do Senhor nessa noite. Louvamos por essa palavra e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Eu pediria aos irmãos e amigos que permanecessem com as suas Bíblias abertas. Como eu prometi hoje pela manhã, hoje à noite eu quero, aproveitando aí a viralização, né, de um assunto aí que surgiu no carnaval entre duas cantoras. Eu não estava lá, deixar bem claro,
Mas não vejo televisão, ainda mais nessa época, né? Mas sou muito assíduo na internet. E quem não sabe, num momento do carnaval de Salvador, na Bahia, né? Os irmãos conhecem lá, tem aqueles trios elétricos, né? Trio de crente é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, amém? Mas lá tem o trio elétrico e uma das cantoras, da Ivete Sangalo, se eu errar alguma coisa disso, você me corrige, viu, Nadine? Porque a Nadine sabe tudo isso. Ela que é minha assessora para assuntos aleatórios, espirituais e nem tanto. E a Baby, na minha época era Baby Consuelo, mas parece que por causa da numerologia, numerolatria, não sei, um trem mudou de nome. E ela, inclusive, é pastora. E num daqueles momentos, então, a Baby, fala só Baby, ela, então, deu uma palavra, né? E chamou o povo, eu anotei para não esquecer, a procurar o Senhor enquanto é possível achá-lo. E ela disse o motivo. Ela disse, porque estamos entrando em arrebatamento. E o apocalipse acontecerá entre 5 e 10 anos. E ao que a outra rebateu, né? Falou, não, tem apocalipse aqui na parada, né? Aqui é alegria, e Deus é amor, e etc. Não precisa procurar saber isso, não. A história é essa mesmo que você ouviu, não precisa ir lá procurar para saber nada disso, não. Vai que você gosta lá desse negócio, né? E é interessante porque sempre que esses assuntos surgem, né? Assuntos bíblicos, assuntos, ainda mais esses assuntos que nós chamamos de escatológicos, ou seja, aqueles que apontam para o fim das coisas, né? Eschatos, do grego, significa final. Sempre chama a atenção do povo, mas parece ainda mais um assunto totalmente fora de ordem para surgir no carnaval, onde as pessoas que certamente estão envolvidas ali pelos motivos mais diversos, imagino eu que não estão preocupados com coisa de Deus, nem com o Evangelho, muito menos em falar sobre Apocalipse no espaço daquele. Mas mostra também, irmãos, que de alguma maneira, aquilo que a palavra de Deus fala do Evangelho, né? Os apóstolos proibidos, aliás, no livro de Atos, proibidos de pregar o Evangelho, ele diz, se nós nos calarmos, as próprias pedras clamarão. E parece que, em alguns casos, são as pedras, de fato, que estão clamando. Dada a iminência de tantas coisas em nosso tempo, nós temos sido testemunhas de tantos fatos, um após outro, tão rapidamente, como em nenhuma outra geração passada, as pessoas viram tantas transformações. E nós podemos dizer tantos acontecimentos que antecedem a segunda vinda de Cristo, nenhuma outra geração viram como a nossa. E a mim me parece que está assim tão claro isso, que até em ambientes nada religiosos, nada espirituais, esses assuntos eclodem, nos chamando a atenção também, porque parece que a própria igreja talvez também não está sabendo nada de Apocalipse, como disse a cantora lá, não é? Vão acabar com o Apocalipse, que tem Apocalipse. Mas tem. E é importante nós estarmos sabendo isso, porque o Apocalipse, diferentemente do que muitos pensam, e parece que foi a conotação que a artista dita evangélica quis chamar a atenção dos foliões em plena avenida lá do Carnaval, na cidade de Salvador, imaginam, talvez ela e muitos cristãos, que o Apocalipse é algo profundamente negativo, que é algo ruim, que é algo que traz a ideia apenas de juízo, de condenação, de desesperança, não é? Quando se pensa em Apocalipse, pensa-se logo no hecatombe, pensa-se logo numa guerra mundial, numa explosão, em coisas que tais. Mas eu penso que os cristãos verdadeiros, aqueles que creem na palavra de Deus, olham para o Apocalipse, para textos como esse que acabamos de ler, com um olhar de esperança.
O Apocalipse, antes de ser a vingança de um Deus irado sobre um povo pecador, é a revelação, porque é isso que a palavra Apocalipse significa, nada mais do que revelação. A palavra em si toma uma outra conotação que ela não tem. Apocalipse quer dizer tirar o véu, revelar, mostrar aquilo que está escondido. E é exatamente isso que o livro, em todos os 22 capítulos, tenta mostrar a partir das visões que o apóstolo João teve quando estava ilhado, literalmente, na ilha de Pátimos. Temos que ver também com essa visão. O Apocalipse é a revelação da esperança. Os cristãos devem manter cada geração acesa a chama da segunda vinda de Cristo, sabendo que Ele está mesmo às portas e se alegrando com isso. Eu já sonhei, inclusive, com Jesus chegando, viu, Xavier? Aparecendo, assim como a Bíblia diz, né? Com poder e grande glória. O evento mais maravilhoso de todos os tempos. E eu não acordo com medo. Muito pelo contrário. Nosso coração deve se encher de esperança. E vemos no capítulo 20, no capítulo 21 e no capítulo 22 do Apocalipse exatamente a revelação da esperança. Claro está que ali também estão registrados o que acontecerá com os principados, com as potestades, com as hostes do maligno e com aqueles que creem e que seguem. Mas o foco deve estar onde o foco de toda a Bíblia esteve, na redenção da humanidade, na salvação do ser humano perdido. Aliás, esse deve ser o nosso locus da nossa atuação teológica. Uma teologia da esperança e não a teologia do caos. A teologia de ver tudo se cumprir como está na Escritura. E que esse cumprimento deve nos alegrar. Por isso, nós, os batistas, temos um lema que eu gosto muito. Enquanto alguns ficam escafunchando a Bíblia, né? E é nesse capítulo 20, por exemplo, alguns versículos antes desse versículo que lemos, o 11, mas antes está falando aí do milênio. É o único lugar, inclusive, no Apocalipse, onde fala do milênio. 2 versículos apenas falam aí. E as pessoas ficam escafunchando isso, dizendo como é que é o milênio. Vai vir a grande tribulação, a pequena tribulação, a média tribulação, e não sei o que. É tanta tribulação e o povo ainda está querendo saber de tribulação. Mas eu gosto muito daquele lema que diz assim: onde a Bíblia fala, a gente fala. E onde a Bíblia cala, a gente... Vamos de novo? Onde a Bíblia fala, a gente... E onde a Bíblia cala, a gente... O problema é que hoje em dia a moda é falar o que a Bíblia não diz. Quem está bombando na internet, os pastores do YouTube, é aqueles que vão dizer o que a Bíblia não diz. Mas dizem com que autoridade? Porque se a palavra de Deus não diz, não temos autoridade nenhuma para dizê-lo. Senão aquilo que ela diz claramente. E o que ela diz claramente é que desde a eternidade o homem se perdeu, o homem desobedeceu, o ser humano pecou, mas lá em Gênesis Deus já prometeu aquele que viria e esmagaria a cabeça da serpente e que viria para resgatar o seu povo. Essa é a mensagem de Deus. O Apocalipse é apenas a cereja do bolo. Como se fosse o último ato de Deus. Mas tudo que está aqui, não existe nenhum mistério, como alguns pensam, mistérios. Não. Tudo que está aqui concorda e coaduna exatamente com aquilo que veio anteriormente. E precisamos olhar para a palavra de Deus como o livro da esperança. Como livro que nos dá realmente a noção de que a nossa vida, ela não se resume à nossa existência aqui nesse planeta. A Bíblia diz, inclusive, no verso 12 do texto que lemos, que João, na ilha de Pátimos, ele tem a visão dos mortos. Como é que é ver morto?
Talvez você está pensando aí que ele viu aqueles camaradas igual aquele Walking Dead, já viram? Que é zumbi? Existe isso ainda? Não o zumbi, o filme. Morto? Eu vi os mortos. Só que os mortos estavam o quê? Vivos. Porque olha para mim, ninguém morre. Ninguém morre. Esse corpo morre. Mas nós não somos esse corpo, nós somos espírito. Criados à imagem e semelhança de Deus. Jesus, quando fala sobre esse mistério, ele diz que Deus é Deus de Isaac, de Abraão, Isaac e Jacó. E diz lá o Evangelho, Deus não é Deus de mortos, senão de vivos. Se ele é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é porque Abraão, Isaac e Jacó estão vivos. Se na transfiguração aparece junto com Jesus Moisés e EBD e Elias, é porque eles estão vivos. Portanto, essa é a primeira esperança que precisamos ter, que para Deus ninguém morre. E que aqueles que morreram em Cristo já estão desfrutando das bênçãos, todas elas descritas nesse livro maravilhoso, desde o Gênesis até o Apocalipse. Todos já estão na glória. Todos já estão vivenciando essa bênção que é estar na presença de Deus. A Dalila está lá, fazendo, ela não precisa fazer roupa de anjo. O anjo lá já tem roupa. Mas precisar, ela faz também. Está lá. Nossa querida irmã, mãe de Leimácio, está na glória, está na bênção do Senhor. Já está vivenciando todas aquelas bênçãos que aqueles que creem em Cristo e se nutriram de esperança nesse mundo estão vivenciando. É isso que o Apocalipse aponta. Ele aponta, em primeiro lugar, a justiça de Deus. No versículo 11 que lemos, a Bíblia diz que o apóstolo João, ele viu um grande trono branco. E aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. De repente, diante de toda aquela visão do apóstolo, ele vê, então, a cena final, o epílogo, o final daquele filme que ele via desde o início, quando apareceu, então, a mensagem às igrejas da Ásia, aos mensageiros, ao anjo das igrejas. E agora, sabe quando chega assim no filme, que você já está percebendo que já está partindo para o final? E quem abre esse ato final, quando a cortina para o último ato da existência, do fim da história se abre, naquele grande teatro que João assiste, aparece um grande trono branco. E nele está assentado o justo juiz. O último ato se apresenta e Deus aparece como juiz. E nos versículos anteriores, nós vemos que o juízo primeiro vem sobre aquilo que nós podemos chamar da trindade profana. Daqueles três personagens que têm mantido os seres humanos cativos, seja no pecado, seja no mundo de uma ideologia pecaminosa, que é, ou que são, o diabo, a besta e o falso profeta. A Bíblia diz, no verso 10, que eles foram lançados para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta, e a Bíblia diz, ali eles serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Isso é uma mensagem de esperança para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Imagine o seu time já começar o campeonato. Eu sei que para nós mineiros está difícil acreditar nisso. Mas imagine o seu time já começando o campeonato, tendo a certeza de que por justiça, não é por arranjo, mas por justiça, os inimigos, todos eles cairão e serão derrotados, e serão julgados e serão condenados. É isso que João vê.
O diabo, a besta e o falso profeta, representados aqui pela tríade ou a trindade profana. O diabo, aquele que desde o início se levantou para enganar, aquele que aparece para Jó dentre os filhos de Deus, aquele que não cessa de rodear a terra, passear por ela, aquele que é o mentiroso desde o princípio das palavras de Jesus, é o pai da mentira, aquele que é enganador, aquele que é Satanás, o acusador e o opositor dos filhos de Deus, agora também está condenado. O seu poder é limitado. Hoje em dia, me preocupa às vezes ver como que a doutrina da batalha espiritual, que é verdadeira, mas como às vezes a ênfase exacerbada nela tem trazido prejuízo para a igreja. Porque aponta um diabo, um inferno, com poder igual, ou até às vezes superior ao poder de Deus. Não é verdade. Não é verdade. O inimigo das nossas almas tem um poder real, mas o seu poder é limitado. E ele será julgado e condenado. Aquele julgamento que ainda não aconteceu, não só para os seres humanos, mas não aconteceu também para o inimigo. Ele também será julgado e condenado. Portanto, quando ele te apontar para o seu passado, quando ele mostrar o que você fez no passado, aponte para ele o futuro dele. Está aqui descrito na palavra de Deus. Será atormentado no lago de fogo e enxofre. A besta também está condenada, e essa é uma mensagem de esperança. A maioria dos estudiosos do Apocalipse entendem a besta como um poder temporal. E alguns, como eu, cremos que diferentemente de um monstro que sairá do mar, com chifres, porque não levamos o Apocalipse de modo literal, mas simbólico, inclusive o milênio. Se era um poder temporal, João talvez estivesse falando do imperador romano da sua época, que era Domiciano, um dos mais terríveis imperadores. Perseguia os cristãos, era tirano, cruel e paranoico. Mas quando João olha, não é Domiciano que está sentado no trono. É o Senhor. Deus quer mostrar para João e para as igrejas da sua época que viviam debaixo de uma perseguição reída, difícil, dura, que no fim do filme, o mocinho sempre vence. Vale a pena passar pelas agruras do primeiro capítulo. No fim do filme, tem um vencedor só. E nós já sabemos quem é. E quem está no trono não é o poder temporal, mas é o Senhor. Há governo. Parece que o Império Romano dominava todo o mundo. Os irmãos sabem que o Império Romano foi o maior império da história. Governava desde o norte da Europa, do Reno para baixo, depois ia até o que hoje é a Grã-Bretanha, norte da África inteiro, Oriente Médio. Imaginam? Se estendia por vários continentes, Ásia, Europa e África, pelo menos. Mas onde está o Império Romano hoje? Não existe mais. Mas aquele que estava no trono, na visão do João, ainda continua no trono. Entra poder temporal, entra império, cai império, mas o Senhor continua no trono. Cada época teve a sua besta, ou seu tirano, ou Estado. Quem pode negar que Hitler, com toda a sua paranoia, doença e tirania, não foi uma besta que fez sair após ele todas as nações do mundo num certo momento da história. Depois que o povo foi caindo a ficha e vendo que ele não era nada daquilo que alguns pensavam. Mas é claro
que o Apocalipse fala de coisas que já aconteceram, que estão acontecendo, e é lógico que aponta também para as que vão acontecer. Mas não precisamos esperar levantar um tirano ainda mais poderoso que o Império Romano para sabermos que o Senhor, o Deus de Israel, o nosso Senhor Jesus Cristo, que diante dele todo joelho se dobrará, do maior ao menor, todo joelho se dobrará. Portanto, o Apocalipse revela a justiça de Deus, que é baseada na substituição. E aí que é o grande nó que dá muitas vezes na nossa cabeça quando nós pensamos na justiça de Deus que perdoa. O poeta português Guerra Junqueiro escreveu num de seus mais famosos poemas o seguinte trecho: não creio Cristo no seu perdão, porque o justo não perdoa. É verdade, o justo não perdoa, mas estamos falando da justiça que se baseia na substituição, no sacrifício vicário de Cristo, ou seja, em lugar de. O salário do pecado é a morte. Alguém precisava morrer. O cordeiro precisava ser imolado. E ele morreu. O justo pelos injustos. Aquele que era sem pecado por todos os pecadores de todas as épocas. Está cumprida a pena. Alguém morreu, mas só alguém que não tivesse pecado é que poderia cumprir. Daí, em Cristo, nós que cremos em Cristo, somos justificados por Cristo. E o que é ser justificado por Cristo? É sermos tornados justos. É como se diante do tribunal de Deus, o Senhor, o justo juiz, então decretasse a pena do ser humano e disse: o salário do pecado é a morte, você precisa morrer. Mas como diz o apóstolo João, numa de suas cartas, na primeira carta, ele diz: filhinhos, não pequeis. Mas, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Cristo. É como se o advogado de defesa, aliás, o advogado é esse que é chamado para perto, chamado para junto, e ele se levanta e diz: eu posso substituir o réu. E o juiz olha para o réu e diz: pode? Você aceita? A gente nem imagina que alguém pode dizer: não, eu quero morrer. Por isso, quando nós dizemos que você quer aceitar Jesus, é isso. Aceitar Jesus é isso. Quer dizer, é eu que tinha que morrer. Porque o salário do pecado é a morte, eu sou um pecador. Mas se Cristo já morreu por mim, eu aceito esse sacrifício vicário em substituição para que eu seja salvo. Isso não entra na cabeça nem das religiões. Porque algumas religiões vão dizer: não, você precisa ainda morrer, vir noutra vida, pagar o que você fez de ruim, e se você xingou sua mãe, e eu jogo essa dos meus cachorros lá em casa, porque diz que quem xinga a mãe vira cachorro. Quando eu estou comendo, o cachorro fica lá querendo comer minha comida. Eu falo: ninguém mandou você bater na sua mãe na outra vida. Mas não existe, né? Não, você vai. Aí na outra vida você sofre igual um condenado, você nasce aleijado, você nasce com algum problema. Ah, na vida passada você deve ter feito muita coisa ruim. Mas eu nem lembro, é justo isso? Eu pagar por um negócio que eu nem lembro? Isso é muito mais cruel. Isso é muito mais cruel do que um julgamento. É você pagar por algo que você nem sabe por que está pagando. Mas a justiça de Deus é feita na base da substituição, em que você sabe que merece a condenação. Mas o Apocalipse traz a esperança na justiça de Deus, que para aqueles que creem serão justificados, serão regenerados, feitos novas criaturas diante de Deus. Desde o Antigo Testamento era assim. Comentava na minha classe da integração agora há pouco, que eu estou lendo
a Bíblia de novo. Estou atrasado na minha leitura, porque eu vou lendo devagar. Já era para eu estar mais para frente, mas passei agora pelo Levítico, se não me engano, 17, por aí. O bode expiatório. Tem isso na Bíblia, sabia? O bode expiatório. Deixa eu pregar isso aqui, vai ficar melhor assim. O negócio não está bom, não. Depois você pode comprar outro. Tem um que amarra na orelha, que aí não cai. O sacerdote, o sujeito pecava, viu, família Pires? Trazia 2 bodes. Mas é uma vez por ano só. Então você ia pecando e guardando dinheiro para comprar bode no final do ano. Um era imolado, queimava para a fumacinha subir. O outro, o sacerdote, confessava ali os pecados, fala seu pecado, tal. Punha a mão na cabeça do bode, soltava ele para o mundo afora. A ideia de que aquele que foi embora, ele levou então aqueles pecados, está perdoado. Essa é a figura. Quando João olha para Jesus, chegando para ele para ser batizado, ele diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Era uma figura de Cristo, porque todos os pecados então cairiam sobre aquele sem pecado, que agora então levaria o pecado. Portanto, nós não somos justos, mas somos justificados por um Deus justo, que se formou, que se tornou gente, habitou entre nós, como diz o evangelista João, cheio de graça e de verdade. E como diz o profeta Isaías, 500 anos antes, ele também teve a visão do Calvário. Ele diz, ele levou sobre si todas as nossas dores. Sob as suas pisaduras, nós fomos curados. É como se ele visse um quadro do Calvário. E diz, o castigo que nós tínhamos, nos trouxe por meio dele a paz. Porque o nosso castigo foi todo sobre ele. Por isso Deus é justo. O Apocalipse fala de justiça e não de condenação. Nós merecíamos a morte. Ah, Deus é muito bom, Ele é amor, não manda ninguém para o inferno? É claro que não. O inferno sequer foi criado para seres humanos. Nós vimos aqui na condenação que quem vai para lá é o diabo, a besta e o falso profeta. É lugar deles. Fomos criados para a eternidade, fomos criados para o céu, fomos criados para a rua de ouro, fomos criados para o tabernáculo do Senhor, fomos criados para estar na presença de Deus. Essa é a nossa natureza, de aspirar ou desejar profundamente as coisas do céu, como o apóstolo Paulo fala aos Colossenses capítulo 3, desejando as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Não é isso, não é por isso que seu coração bate. Seu coração está batendo pelo quê? Para você ficar mais rico? Não ficou até hoje, filho. Eu achava que com 53 anos eu já estava rico. Aí Deus me chamou, aí lascou. E me chamou na Igreja Batista, lascou mais ainda. Se ainda fosse em outro lugar. Então, se não ficou, em nome de Jesus, pensa nas coisas que são de cima. Rua de ouro, sabe por que tem rua de ouro? Porque lá o mais precioso, o bem mais precioso na terra, no céu, ele é cascalho. É nada. É para ser pisado só. Coloque o seu coração no céu, que isso vai delimitar toda a sua vida. No seu caixão bonito que você vai ter. Nos Estados Unidos é que tem caixão bonito, já viu? Tem até travesseirinho para o defunto. Fui orar um dia ali para o defunto veio dos Estados Unidos, danadinho, falou, vamos lá orar, nós fomos. Gente, será que a gente pode pedir alguma coisa? Dá um caixão daquele para mim, pelo menos. Pelo menos meu problema aqui de negócio aqui no pescoço, não vou ter problema. E abre assim um pedaço, só para ver a cara, outro para ver só o pé. Mas eu reparei, dei a volta naquele caixão bonito daquele jeito, todo acolchoado, rapaz. Não tinha gaveta, não. Nem o de lá tem. O Apocalipse revela, irmãos, a misericórdia de Deus. Não estamos preocupados nem com arrebatamento, não. Não preocupa com isso, não. Não preocupa.
Muito embora eu entenda o que a nossa artista lá, a irmã roqueira, ela quis dizer com isso. Para a gente estar atento, eu entendo o chamado dela, e foi importante. Mas nós temos que entregar nossa vida a Jesus. Abrir mão de tudo mais e deixar o Senhor conduzir. Olha comigo. Agora eu quero que você olhe. Abre a Bíblia aí. O capítulo, é o mesmo capítulo que lemos, verso 12. Verso 12. Olha que verso interessante. A misericórdia de Deus. Vi também os mortos, mas os mortos estão? Acho que eu vou ter que voltar nesse ponto aqui, que o povo não aprendeu, não. Ele está dizendo no verso 12, vi também os mortos, mas os mortos estão? Não tem ninguém morto, não, irmãos. Está todo mundo vivo. Feliz da vida, louvando a Jesus, aqueles que morreram em Cristo. Dos outros eu não quero falar, não. Quero falar só de Jesus. Amém? Tudo vivão lá. Vivão. Outra quer saber se vai conhecer o marido lá. Irmã, larga a mão, né? Já deu aqui, ué. Conhecer marido? Pelo amor de Deus. Já deu, tá bom, já. Aqui já foi bastante tempo. Dá uma folga aí. Esse abençoado desse homem. Nome de Jesus. Pegou aí, pegou a visão aí, irmão? Nome de Jesus. O código, né? Como diz o nosso irmão coach. A misericórdia de Deus. Olha, vi os mortos, os grandes e os pequenos. Aí tem várias coisas sobre grande e pequeno, não vou entrar nesse detalhe, não. Estavam todos em pé diante do trono. Que figura, que imagem interessante. Então, abriram-se os livros. Abriram-se os livros. Tudo indica que nesses livros, segundo diz o versículo 13, né? Finalzinho do versículo 13, foram julgados um por um segundo as suas obras, é que nesses livros estivessem então as obras humanas. O anjo traz lá o livro. Livro, anjo, acha o nome da Nadine aí, anjo. Quem manda sentar na primeira cadeira? Letra N, deixa eu ver aqui, A, M, N, J, Jairo, né? Jairo, não, vai para frente. J, H, M, Marcelo, não. Mas Marcelo aqui também não. Vamos, deixa para lá, deixa quieto. É outro Marcelo. Achei, N, Nadine. São os livros. Só Nadine tinha lá vários volumes encadernados. Já viu aqueles encadernados? Das obras. Aí o anjo fala, mas o senhor quer tudo, senhor? Quero. Põe no carrinho. Vai lendo aí para nós, anjo. Nós temos tempo. Que é muito livro, hein? E todo mundo em pé diante do trono. E a Nadine lá, só diminuindo. Cada vez que falava, vai diminuindo. Nadine, e eu lá do lado lá também. Falei, Nadine, me ajuda aí, amigo. Acreditei no seu potencial. Cada um foi julgado de acordo com as suas obras. Em Romanos 14, 12, o apóstolo Paulo falando desse mistério, ele diz, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Aliás, a Bíblia diz nesse texto que até o mar e o Hades, em algumas traduções está escrito inferno, mas o termo grego é Hades. Hades é a ideia daqueles que já morreram, estão na espera, não é? É como o rico e Lázaro, né? Estavam num estado de Hades, que seria o quê? Um estado de almas incorpóreas, porque já deixaram esse corpo físico, mas ainda não receberam um novo corpo. Mas na quarta-feira eu vou explicar essas coisas, só vim aqui que eu explico essas coisas mais profundas. O Hades também deu os mortos. E o justo juiz pega o martelo. Fala, Nadine, você entende de justiça aqui, de advogado, que você só estudou isso lá, mas pelo menos aprendeu, né? Pelo menos sabe que os seus direitos lá, quando você compra aquelas roupas lá no Shopee lá. Chega e não serve, você tem que devolver. Vou bater o martelo. E o Satanás de lá, já feliz. Tocou lá 30 anos naquela igreja lá. Fez Natal inesquecível. Agora você vai ver, minha filha.
E nós do lado lá preocupados, rapaz. Irmão Luiz está lá arrancando os cabelos. Nem veio hoje. Veio, cadê, irmão Luiz? Veio não, irmão Luiz está na lua de mel ainda. Mas continua lendo o verso 12 comigo. Abriram-se os livros. E ainda outro livro, agora é no singular, percebe? O livro da vida foi aberto. Aí Deus falou, tudo isso danadinho pode guardar lá, na prateleira. Blá, 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 blá. Os pecados lá estavam por ordem alfabética. A, B, C, D. Muito bem, sua situação está boa não, irmão. Anjo, traz o livro da vida. Aí pega o livro da vida, é um só. Procura aí, anjo. Como é que é mesmo? Nadine, é com Y ou com Y? Não, já, peraí. Olha direito, anjo. O anjo põe o óculos para enxergar direito. Nadine Santos Lima? Santos Lima. Tá aí? Tá. Põe fogo naqueles livros, tudo lá, anjo, que esse aqui é que vale. Que cena interessante. Os livros e o livro. Os livros falam das obras. Em princípio serão julgados pelas obras. Todos. Mas olha o que diz o final do verso 12. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Mas olha agora o versículo 15. E se alguém não foi inscrito no livro da vida, esse sim é que foi lançado para dentro do lago. Então não interessa quantos livros das obras tivesse. Talvez tinha um lá que só tinha um livrinho. Vamos pegar aqui um grande benfeitor da humanidade. Vou dizer nomes, claro, motivos óbvios. Nadine eu cito porque eu sei que ela vai para o céu mesmo. Porque você fala por quê não? Deixa aqui. Ela aceitou Jesus. Um grande benfeitor da humanidade, o homem do século. As obras dele, a só obra boa. Bacana, parabéns. Traz o livro da vida. Está aí? Tá não. Deu ruim para você. É assim. Veja como é que a justiça de Deus é. Não é baseada nas boas obras. É baseada numa decisão. O livro da vida é que contém a informação principal. O que conta para a salvação não são as obras que se fez, mas o que conta para a salvação é a obra no singular, que Cristo fez para salvar a todo aquele que crê, a toda aquela que crê. E por último, o Apocalipse é a esperança, porque ele revela exatamente isso. A esperança. É um livro de esperança. Capítulo 21. Não sei se vocês já viram, agora os filmes estão assim. Eu gosto de assistir filme, tem pouca oportunidade. O problema é que eu gosto de ver filme repetido. Eu vejo um filme hoje, amanhã eu vejo repetido. Mas os filmes agora são assim, vocês já viram isso? Vocês são crentes, não vê muito filme, mas pode ver, tem filme que é bom. Aí passa o filme. Está no cinema, passa o filme. Aí começa as letrinhas. Não começa as letrinhas? Antigamente a gente levantava e ia embora. Hoje não. Hoje a gente sempre sabe que depois da letrinha ainda tem mais alguma coisa. Não tem? É o novo filme, é um negócio engraçado, ou aquelas cenas de make-off alguma coisa. Então todo mundo fica sentadinho. Parece que isso não é de agora, não. Parece que naquela época já tinha. João vê aquela confusão toda, Satanás para lá, não sei para quê, para cá, pau quebrando para lá, livro da vida, livro disso, livro daquilo. O João já pensa em levantar, acabou, né? Opa! A letrinha já estava subindo. Aí entra o capítulo 21. Aí ele diz assim, aí eu vi o novo céu e a nova terra.
Oh, glória a Deus. Porque o primeiro céu e a primeira terra te passaram. E o mar já não existe. Por que o mar não existe? Lembra que João estava numa ilha? Nós aprendemos lá na geografia, lembra o que é uma ilha? Uma porção de terra cercada por águas em todos os... que separava João do resto do mundo era a água. Ele diz, o mar agora já não existe. Não existe. Não existe uma separação entre o ser humano e Deus. Ele diz no verso 2 do capítulo 21, e eu vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, como uma noiva enfeitada para o seu esposo. O verso 3 ele diz, e eu vi uma voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. É aquele plano original do Éden, em que o Espírito Santo de Deus, o Senhor, passava todos os dias e relacionava-se com o ser humano. Oi, Adão. Oi, Senhor. Tudo bem, Adão? Tudo bem, Senhor? Vamos bater um papo, Adão. O que você fez hoje? Eu já pus o nome na girafa, no camelo e no passarinho. Que passarinho? Aquele ali, ó. Eu achei ele com cara de pardal. Pardal? Aquele é o pardal e a pardoca é a esposa dele. Tá bom, tá nome bonito. E aquele é o jacaré. Por causa de quê? Porque tem a boca grande. Jacaré. E o sapo? Ele tem um jeito. E assim foi. No outro dia, ô Adão, como é que você está? Você está meio sozinho? Estou, senhor. Eu estou vendo ali que tem a girafa, o pardal, a pardoca, o jacaré, a jacaroa. Eu estou aqui em cima dessa pedra aqui, olhando esse povo e... Deus falou, dorme, Adão, nós vamos te dar um negócio bom para você. Quando ele acordou, ele ficou deslumbrado. A Eva. E ele ficou tão feliz que falou, ô Senhor, essa aqui agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamada varoa. Felizão. Olha aqui para mim. Vai ser assim de novo. O Senhor vai habitar com o seu povo. A expressão versículo 3 traz em algumas traduções mais antigas, é tabernaculou. A ideia aqui é de alguém que faz uma casa, um tabernáculo, para morar junto. Que bênção. Ei, Mário, você morando com Deus, Mário? E a Norminha vai estar lá também? Norminha? Amém, glória a Deus. Não é não? O céu não ia ser céu sem a Norminha lá, tocando piano junto com os anjos. E o Senhor habitando com todo mundo. E o Senhor presente ali, agora presente mesmo. E o Senhor Jesus ali. O novo céu e a nova terra, onde habitaremos com o Senhor e veremos Cristo face a face. É isso que nós cantamos. Não é isso que nós cantamos o tempo todo? Pai, eu quero te adorar, em espírito e em verdade. Não é isso? Jesus, em tua presença. Nós vamos viver isso, não vamos precisar cantar isso mais. Isso que nós ansiamos e cantamos em poemas e músicas, nós vamos vivenciar. E aí, Jesus, beleza, beleza. Vamos ali, café deve ter no céu, não sei, né? Sem cafeína deve ser. Vem cá, tem uns irmãos aí que não vai poder tomar café no céu não, porque eles vão ficar escandalizados. Vamos tomar um cafezinho ali, Jesus. Que benção. Veremos Cristo face a face. Não haverá mais ais, nem clamores, nem dor, nem morte. E para encerrar, grifa na sua Bíblia o versículo 7. Esse é para você grifar e aparecer aqui. Essa é a minha parte. Pode escrever aí. O vencedor. Se tiver como botar na tela aí, não sei como é que está, porque não está aparecendo para mim lá. Bota esse versículo aí, os midianitas aí na tela. Verso 7 do capítulo 21 de Apocalipse. O vencedor
herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. O vencedor herdará todas as coisas. E aí o Senhor falou assim com João: escreve. Uma herança, quando você recebe, não tem que estar escrito? Direito aí, como é que chama? Direito de herança? Tem um nome, né? Hã? Testamento? É, irmã? Aí o Senhor falou assim: escreve, João. Registra no cartório do céu aí. Escreve aí, Nadine vai herdar todas as coisas. E tem outra. Pai dela agora sou eu. Escreve, registra. Para ficar registrado. Para ficar registrado. Eu queria que você baixasse sua cabeça agora. Talvez o que você tenha pensado sobre Apocalipse até agora é coisa terrível, é coisa que causa medo, mas eu quero dizer que não, para aqueles que são remidos e lavados. Versículo 14, capítulo 22 diz: felizes são aqueles que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. O Apocalipse para aqueles que são salvos, para aqueles que já entregaram sua vida a Jesus, é uma espera especial. É um tempo que esperamos por isso com todo o nosso coração. Com todo o nosso coração. E é o Senhor quem está dizendo, é o Senhor que está sentado nesse trono branco, que é o trono da justiça. O apóstolo João, ele viu o trono. E no trono estava sentado um Deus que é justo, mas cuja justiça dele se baseia na substituição, e ele já enviou a solução para remir o nosso pecado, para nos justificar e por nos fazer limpos. Portanto, aqueles que já se entregaram a Jesus, eu não estou falando daqueles que estão sem pecado, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo daqueles que, mesmo reconhecendo-se pecadores, entregaram suas vidas a Jesus. Estão dizendo: Senhor, eu tenho essa fraqueza, eu tenho essa dificuldade, eu tenho esse pecado, mas eu coloco nas tuas mãos e peço que o Senhor passe o seu sangue sobre a minha vida, sobre a minha vontade, sobre as minhas emoções agora, no nome de Jesus, para que eu seja curado de uma vez por todas e para que eu venha a herdar, para que ainda esta noite, se o Senhor chamar o meu nome, se o Apocalipse vier para mim, eu possa me alegrar e saber que eu estarei para sempre com o Senhor. O Senhor te chama hoje, mostrando essas coisas de antemão, a derrocada dos inimigos de Deus e a herança bendita que o Senhor te dá, registrado, escrito nas páginas da palavra de Deus, garantidas por Ele, o Alfa e o Ômega, aquele que esteve morto, mas vive, é que está te dando essa garantia agora em nome de Jesus. Eu queria saber se alguém aqui hoje à noite, ouvindo essa palavra, entende que é o momento de uma tomada de decisão na sua vida. Eu não sei qual, entre você e Deus. Mas você precisa tomar uma decisão. Se você ainda não tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus, hoje é um momento de você tomar essa decisão. Dizer: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Não estou falando de religião. Eu estou falando dessa entrega. Mas não é uma entrega a uma religião onde eu fui criado desde pequeno, seja ela batista, budista, ou seja o que for. Não é disso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo, se você entende que você precisa tomar uma decisão de crer em Jesus Cristo, entregar a sua vida, Ele está te perguntando hoje: você aceita o sacrifício de Cristo em seu lugar, ou você vai querer continuar justificando os seus pecados? Você quer que Cristo justifique você e te salve de uma vez por todas, ou você vai querer continuar se justificando? É simples. É uma pergunta simples. Então, se você quer dizer, diante do justo juiz, eu aceito que Jesus morreu por mim, eu quero receber essa bênção na minha vida, levanta a sua mão onde quer que você esteja nessa auditório. Estou dando essa oportunidade para você agora. Para você de verdade dizer assim: eu creio em Jesus Cristo. A partir de agora. Eu entendi agora. Talvez eu já estou em determinada religião, até mesmo nessa igreja há muito tempo, mas agora eu entendi o que é isso. É eu ser substituído por Jesus. A cruz era minha.
mas eu entendo que agora eu posso ser salvo por Jesus. Alguém, qualquer pessoa nesse auditório. Sua mão pode estar pesada, você talvez pode estar pensando em não fazer isso, porque o que alguém pode pensar. Mas em nome de Jesus, olha aqui para mim, levanta sua mão. Com esse gesto você estará dizendo: eu creio em Jesus Cristo. Eu quero que Ele me substitua. Eu quero ser salvo por Jesus, porque se Ele me chamar hoje, ou quando Ele vier, eu quero ser arrebatado com Ele nas nuvens, como diz a palavra de Deus. Alguém? Qualquer pessoa nesse auditório. Eu não conheço todos, por isso eu faço esse convite. É um convite de salvação. É o maior convite que você pode receber. Então, se você tem dúvida, você precisa crer. Não levante a sua mão se você não quiser ir para o céu, se você não quiser Jesus. Não levante. Só na emoção. Mas se você mesmo entendeu essa palavra, entende que um grande pecador como você, ou uma grande pecadora, precisa de um grande Salvador. E Ele é só Jesus. Pela última vez eu vou perguntar: alguém aqui hoje à noite quer entregar sua vida a Jesus? Qualquer pessoa? Levanta sua mão bem alto. Talvez você em casa. Se você quiser tomar essa decisão, tome em nome de Jesus e nos mande aí pelos canais que aparecem aí para você uma mensagem dizendo: eu aceitei Jesus, eu vou entrar em contato com você. Você, meu irmão, minha irmã, esteja atento. Mas olhe para o Apocalipse com a esperança de que um dia estaremos como um só rebanho e um só pastor.